Bem-vindo à oração da manhã, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson, estou aqui para proclamar a sua vitória em nome de Jesus. A sua vitória vai chegar hoje, porque o seu milagre está aqui agora. Eu vou anunciar o seu milagre. O fazedor de milagres chegou na sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra. O fazedor de milagres se chama Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. Jesus, ele está aqui para te abençoar, para te salvar, te libertar. O milagre chegou. Eu posso ouvir um amém daqui? Se você crê que Jesus é o Messias ungido, prometido, escreve aqui, eu creio, glórias a Deus. Já se inscreva nesse canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma bênção. Aqui nós temos orações às 3 da manhã, às 6 da manhã e às 18 horas. E de vez em quando a gente solta um vídeo ao meio-dia, fazendo respondendo algum vídeo, fazendo alguma menção, ensinando, estudando a palavra, porque aqui nós somos pregadores da palavra do Senhor Jesus. Amém? Você crê que Deus faz milagre na sua vida? Se você crê, aquele povo de Caná da Galileia também creu e o milagre aconteceu. Abre sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 1 e diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Alguém conhecido de Jesus iriam casar. Só que o casamento hebraico dura dias. Não é igual o nosso, que você vai lá num dia, você casa no civil, na igreja, faz festa. Não, lá são dias de festas. Então o preparamento é muito grande, lá eles tomam muito vinho, comem muito. Então Jesus, com a sua mãe, foi convidado e ele foi até a esse casamento. Você já imaginou Jesus no meu casamento? Olha que maravilha, olha que honra. O meu Criador, o meu Salvador, no meu casamento. É uma honra. E esse casal aqui, além de ter Jesus, ainda tinha a mãe dele. Olha que bênção, Maria, a mãe do nosso Salvador. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Opa, foi os discípulos, foi todo mundo. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Não tem vinho. Vai lá, não tem vinho. Faça sua mágica. Falou para Jesus. Maria conheceu Jesus desde pequeno. É lógico, na sala do ventre dele. Mas estou falando, não conheceu no sentido milagreiro, como filho de Deus. Você tem que entender que Jesus, a infância de Jesus, não foi uma infância de uma criança normal. Não foi. Quando a gente lê o Evangelho de Tomé, conta a história da infância de Jesus. Eu não sei por que esse Evangelho a Igreja Católica não quis colocar no cânon bíblico. Se for escrito pelo apóstolo Tomé, ele colocou lá 2 evangelhos que foram escritos não por apóstolos, que foi Marcos e Lucas, mas o de Tomé, que era apóstolo, ele não colocou. Particularmente eu não entendo. Conta a história de Jesus criança. E Jesus não era uma criança normal. A Bíblia fala, ou é melhor, o Evangelho de Tomé fala que Jesus tinha um hábitozinho que ele ficava brincando no ribeiro. Ele fazia vários pássaros de barro. E depois ele dava a vida para aqueles pássaros. A Bíblia fala que Jesus estava brincando num terraço, brincando com outra criança, a criança caiu lá de cima e morreu. E a mãe dessa criança que morreu acusou Jesus de ter empurrado. Jesus ficou furioso, pulou lá do terraço, pulou lá embaixo.
orou e a criança vê a vida só para a criança falar a verdade. E a criança falou, não, eu caí brincando e não me empurrou. São histórias mirabolantes, extraordinárias, mas isso foi tolhido da gente. Mas Maria viu isso tudo. A Bíblia mostra Jesus adolescente, com 12 anos lá no templo. Acabou, não mostra mais. Depois ele vai aparecer com 28 anos, no batismo dele. Mas Maria sabia que Jesus tinha condição de transformar aquelas bodas em algo especial. Porque quando o vinho, numa festa judaica, quando o vinho acaba, isso quer dizer o quê? Má presságio. Vai dizer que não vai para frente, não vai dar certo, não vai ter prosperidade, porque não tem condições nem de manter o vinho no seu casamento. Imagine depois. Mas Jesus disse para Maria, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mesmo Maria sendo a mãe dele, ele falou assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Engraçado que Jesus acabou de falar com ela, mulher que tenho contigo, mas ela falou, faz tudo o que ele disser. Ou seja, a mãe é mãe. Tu acha que Jesus não ia obedecer a mãe dele? Eu fico vendo os evangélicos desonrando Maria. Não faça isso. Você acha mesmo que Jesus não ia obedecer a mãe dele? Você desobedece a sua mãe? Você é filho do Satanás e desobedece a sua mãe? E obedece a sua mãe? Mesmo sendo filho do diabo, imagine Jesus que era filho de Deus. Tudo especial, não ia obedecer a mãe dele? Não faça isso, pelo amor de Deus. Sua mãe falou, faça tudo o que ele disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Jesus falou, tem 6 talhas aí. Ó. Jarros. Falou, enche de água. Fico pensando, os mestres-sala, as pessoas que estavam ali, né? Os garçons, vou botar assim, falando, poxa, o vinho acabou, esse cara tá querendo botar água. Mas mandaram eu fazer, eu sou pago pra isso, eu vou fazer. Vai lá e leva pro mestre-sala. O mestre-sala, pessoal, o mestre de cerimônia, aquele cara que ficava tudo por conta dele, o dono do buffet. Você tá entendendo? E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala e ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Porque no casamento é assim, bota o vinho bom, as pessoas bebem, fica meio bêbado. O vinho que Jesus transformou não foi suco de uva não, foi vinho alcoólico. Jesus bebia vinho alcoólico, Jesus bebia álcool. Bebia, aqui tá escrito. O mestre falou engraçado, no casamento geralmente as pessoas botam o vinho bom, quando a pessoa já tá bêbada, coloca o ruim. As pessoas já tá bêbado mesmo, mas você tá colocou o bom primeiro e agora por último tem um melhor ainda? Cara, eu já vi um cientista falando que para Jesus fazer aquele milagre da água virar vinho, cara, é como se fosse uma bomba atômica, uma bomba nuclear, átomo virando, sabe? Ele explicou lá, cientificamente falando, é impossível, homem. Ele falou, puxa, geralmente as pessoas botam vinho bom, depois que as pessoas estão bêbadas, botam o ruim, mas você colocou o melhor ainda por último. Você é especial mesmo. Jesus
principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, o primeiro milagre de Jesus perante os adultos, todo mundo, foi transformar água em vinho. Isso nos mostra que a gente precisa ser transformado em água e vinho. Isso mostra também que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem o poder de transformar o seu pecado. Você vai ser transformado da água do vinho por vinho. Isso é um ditado popular. Nossa, se transformou da água por vinho até nos dias de hoje. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Depois daquele milagre extraordinário, Jesus pegou a mãe dele, os irmãos dele, filho de Maria, e os seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Ali começou o ministério de Jesus. Dali ele foi para ser batizado por João Batista, foi batizado, e até nos dias de hoje ele está fazendo milagre. Você quer que Jesus te transforme da água para o vinho? Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai, transforme essa alma, esse caráter, esse corpo, da água para o vinho, da mesma forma que o Senhor fez em Caná com o primeiro milagre. Aquela explosão de milagre, aquela explosão nuclear. Faça com a gente o que o Senhor fez com a água e o vinho. Se o Senhor tem a capacidade de transformar a água em vinho, o Senhor tem a capacidade de transformar o nosso caráter, a nossa direção, Pai. Você precisa entregar a sua vida, o seu caráter a Jesus. Ele vai transformar. Se você é um adúltero, você não vai ser mais. Se você gosta de ver pornografia, você não vai ver mais. Se você se masturba vendo isso, você não vai fazer isso mais. Porque o nosso Deus, Ele transforma o caráter. Se você é ladrão, salteador, assassino, você vai deixar de ser, porque o nosso Deus vai transformar a gente da água para o vinho. Ele é o único que pode fazer isso. Transformar o nosso caráter, Ele vai transformar o seu. No dia de hoje, em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém? Gostaria de te fazer um convite de novo. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, manda essa mensagem para outras pessoas. Aqui você recebe a palavra de vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.